E é muito engraçado, porque depois de vários títulos no Ultra Triathlon Mundial, sempre que eu vou fazer uma entrevista, alguma coisa, as pessoas caem assim, e como é que é nadar no rio? Então, é assim que é nadar no rio, é espetacular. A minha história com o Rio Itajaí começou, pode-se dizer, quando eu era criança, assim, né? Eu devia ter, sei lá, uns 4 ou 5 anos. Na época era costume quando o rio enchia muito, que ficava próximo de enchente, assim, ameaçando da enchente, de as pessoas irem para a rua para ver o rio cheio, né? Lembro de eu estar com a minha mãe e olhando o rio gigantesco lá, com toda a correnteza, e perguntando para ela se era possível atravessar o rio a nado. Imagina, 4, 5 anos, com esse tipo de curiosidade. E ela disse, não, isso é impossível. Se você tocar um dedo nesse rio, a água te leva e ninguém nunca mais te encontra. Ao mesmo tempo que eu fiquei apavorado com essa possibilidade, eu fiquei assim, pô, mas imagina ser capaz de fazer isso. E aí os anos passaram e eu sempre tive uma curiosidade muito grande com o rio e sempre tive essa vontade de nadar e eu acreditava assim, né, que se você entrasse a corrente ia te levar e você ia chegar na praia facinho, assim, né. Mas nunca tive nenhum ímpeto, né, de entrar para nadar e tal. E como vocês sabem, eu nunca fui um grande nadador, né? Então não entraria no rio de jeito nenhum. Mas um belo dia, um amigo que sabia desse meu interesse pelo rio, ele comprou um bote. Ele me ligou num domingo, assim, sábado, acho que foi num sábado. Falou, Daniel, comprei um bote e quero descer o rio até a praia de bote. Você é afim de ir junto? Eu assim, mas dá, o bote aguenta 2 pessoas? Não, aguenta sim, o bote bem bom. Aí eu pensei, não, beleza, vambora. E aí a minha ideia, pô, se eu puder descer o rio de bote, então depois eu posso descer o rio nadando. Quando eu chegou lá na beira do rio, eu fui olhar ele inflando o bote e eu assim, tá, mas você é um bote para cada um? Ele, não, esse bote para nós dois. Eu falei, não, mas não cabe? Não, cabe, é só a gente colocar uma perna de um em cima da outra. Então a gente desceu com as pernas entrelaçadas, assim, um de frente pro outro, e os remos eram de plástico, né? Então, porque a ideia é que se a gente botasse o bote dentro do rio, o rio ia levar a gente, né, rio abaixo, quase como numa corredeira, assim, né? Quase como se fosse um rafting. Essa que era a ideia. Porque aí, pô, nós dois com 80 e tantos quilos dentro do bote, criou um arrasto gigante e o bote se movia a incríveis 2 km por hora. E cada tanto tempo quebrava um pedaço do remo, se eu não me engano, de 8 horas remando. A gente estava com mais ou menos uns 20 quilômetros, talvez uns 18 quilômetros, e o remo estava só as 2 pazinhas, eu com uma pá e ele com uma pazinha de remo. Então a gente teve a ideia a gente tinha uma corda que a gente tinha levado, né, de segurança. A gente amarrou essa corda na cintura, amarrou no bote e a gente pulou na água e a gente nadou mais ou menos 1,5 km ou 2 km, puxando o bote para achar um lugar para que a gente pudesse sair e tirar o bote de dentro d'água. E a gente fez no total, foram 20 quilômetros. Foi aqui de Blumenau, aqui na Tapioca, né, no clube de remo, até lá no ginásio João dos Santos, onde hoje tem um viaduto lá, né, na época não tinha. E aí, como a gente nadou esses 1,5 km ou 2 km, e nadamos sim, né, de shorts, sem camisa e tal. E foi bem legal, assim, eu lembro que eu fiquei surpreso com a temperatura da água, que estava bem quente, e eu imaginava que seria bem fria. E aí, desse dia, eu assim, cara, agora eu vou nadar sozinho, porque eu vi que não tinha problema nenhum em nadar dentro do rio. Acho que um mês depois, aí eu fiz um nado que era ali do clube de remo, até no anel viário, dava 3,5 km aproximadamente, e também foi bem fácil, bem tranquilo, e tudo certo. Depois fiz um nado de 10 km aí, com um barquinho de apoio, depois fiz vários nados. Hoje eu já não nado mais no rio, né? Um monte de gente pergunta, por que você não nada mais? Porque cada vez que eu entrava no rio, principalmente se eu entro sozinho, cria muito problema, assim, porque aí muitas pessoas se assustam em ver alguém dentro da água e gera um alarde muito grande e as pessoas me xingam porque dizem que eu estou incentivando as pessoas a arriscarem a vida no rio, e eu sempre deixo bem claro, não entrem no rio, porque é extremamente perigoso. Se você não tiver domínio do que você está fazendo e não conhecer a água, você pode entrar em problema, então não entrem no rio. Mas quando você tem o conhecimento daquilo que você está fazendo, é realmente maravilhoso. Ainda tenho o plano ainda, né, que é plano, sonho, desafio, de nadar de Blumenau até Bombinhas, sair nadando, entrar no mar e do mar até Bombinhas nadando, né? 100 quilômetros aproximadamente. É uma coisa que eu ainda quero fazer, mas preciso de uma equipe por trás disso e esse é o maior problema, é ter uma equipe para
para poder fazer isso. Tem vários vídeos, né, meus, né, na internet nadando no rio. A empresa de tratamento de água, BRK, veio me procurar para fazer um documentário a respeito do tratamento de água e qualidade da água do rio Itajaí, que foi bem legal, para fazer um nado e eles cobrirem isso, né, mostrarem como funciona e tal. Ao rio que tudo arrasta chamam violento, mas ninguém chama violenta a margem que o oprime. Foi bem agradável e gratificante, né, sabe, poder fazer isso e mostrar. Porque a ideia é sempre mostrar que uma cidade que tem um rio forte, né, e poderoso como o nosso, se esse rio for bem cuidado, cara, esse rio alimenta todos nós desde que Blumenau existe, né, e todas as cidades vizinhas também. Então a ideia é conscientizar as pessoas de não poluir o rio, né, de não botar seu esgoto dentro do rio, de não jogarem sofá, geladeira dentro do rio, essas coisas. Trazer mais consciência para as pessoas sobre a preservação de um bem precioso que é o nosso rio aqui, né. A ideia de falar frequentemente a respeito do rio é uma questão de conscientização e preservação. Isso é o que eu tento fazer e por isso a história do rio sempre vem à tona.